oportunidade, nós vamos falar sobre o artigo de número 9, da justificação do ser humano. Mas antes, vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. O texto de hoje encontra-se em Romanos, o capítulo de número 1, o versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 1, versículo 17. A palavra de Deus assim nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do artigo de número 9 em nossos cânones. Esse artigo, assim então, nos diz: somos reputados, juntos com Deus, somente pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fé e não por obras ou merecimentos nossos. Portanto, a doutrina que somos justificados somente pela fé é muito sã e cheia de conforto. Assim afirma o nosso cânones. Vamos então, meus queridos irmãos e irmãs, aprender nesta oportunidade um pouquinho dessa doutrina. Nunca temos como objetivo esgotar nenhum desses estudos. Além de ser uma grande prepotência, seria algo impossível, porque as doutrinas são baseadas na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e que se renova a cada dia através da revelação do Espírito Santo de Deus. Mas em relação a esse artigo de número 9, a justificação, ela é uma manifestação da vontade de Deus e não é pelos nossos merecimentos, mas ela é um mérito, uma vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela fé e não pelas obras ou merecimentos resolveu nos justificar. E assim então nós somos transformados e transformadas pela graça e pela bondade do nosso Deus. A expressão hebraica tzedek, ela pode ser traduzida como uma retidão de conduta, salvação, libertação, justificação. Isso expressa uma manifestação da justiça que não se limita somente à lei, mas também a expressão da salvação pessoal, pois é obra de Yahvé e não do ser humano. Yahvé, não se esqueça, é um dos nomes de Deus em hebraico. Então esta justificação e salvação, ela é obra desse Deus, não é uma obra minha, uma obra sua, pois esse Deus, Yahvé, enviou Jesus para
morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para morrer em nosso lugar. E assim então realizou a grande obra salvadora, redentora, justificadora do ser humano. Essa justificação, ela não pode, portanto, ser entendida meramente como uma retidão moral. Não é uma mera justificação da moralidade do ser humano. É também uma justificação da moralidade, mas não é somente isto. Ela é fruto de uma conduta de acordo com a observância da lei, não da lei humana, mas da lei de Deus. Você deve se lembrar que o salmista, ele declara que a lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, por isso restaura todo o ser humano. Infelizmente, nem sempre a lei humana, ela faz isso ou tem esse mesmo efeito. Quantas pessoas entram no sistema carcerário para que sejam justificadas moralmente e muitas vezes saem da prisão pior do que entrou. Isso mesmo, porque a nossa lei, a lei humana, ela é injusta, ela coloca várias questões que, ao invés de regenerar, ela, infelizmente, joga um jugo e que prejudica ainda mais esse ser humano. Então, a lei de Deus, observada, ela serve para a nossa justificação. O que significa isso? Observar os mandamentos de Deus, os mandamentos de Yahvé, os mandamentos do Senhor. Mas é mais profundo ainda. Ela é a libertação do pecado na vida do ser humano, através da ação de Jesus Cristo, que traz esperança de vida, paz, graça, justiça no Espírito Santo. Como podemos observar, libertação do pecado. Não estamos falando de nada simples. O pecado, ele assedia o ser humano constantemente. Constantemente, eu, você, o ser humano, ele está preso a vários pecados. A Bíblia afirma que se você disser, se eu disser, se qualquer um disser que não tem pecado nenhum, é mentiroso, pois o pecado, ele está presente em cada ser humano. E a manifestação da obra de Deus através de Jesus, ela também traz esta profunda libertação. Ou seja, você, eu, todos nós, através do sangue de Jesus, somos justificados, somos libertos do pecado, somos transformados, alcançando aquela graça que é impossível alcançarmos sem a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Assim então, o Espírito Santo, ele opera esta obra em nossa vida
e nos traz esperança, nos traz paz, graça, justificação dos nossos pecados. John Mackenzie, ele declara que o justo é justo com Deus e salvo e justificado recebeu nova vida da sua justificação. Você entendeu esta frase? Ele diz, Mackenzie diz, o justo é justo com Deus. Significa que nós, seres humanos, sem Deus, não conseguimos alcançar essa justiça divina. Então, o justo é justo com Deus. Esteja com Deus e você será um ser humano justificado. Não esteja com Deus, distante de Deus, você não será justificado. Mackenzie, ele disse esta frase muito bem, falando que a salvação, a justificação, a nova vida, nós recebemos quando andamos com Deus. Eu quero andar com Deus para que seja um ser humano justificado. Ande com Deus e você também será um ser humano justificado. Assim, a justiça do cristão é o seu estado de justificação e libertação alcançado através da morte de Jesus Cristo. Podemos observar que não tem origem em obras humanas, em merecimentos, mas é fruto da ação de Deus em Jesus a nosso favor. Jesus morreu a minha morte, morreu a sua morte, e esta ação de Deus a nosso favor trouxe a justificação do ser humano. Vamos assim então, meus queridos irmãos e irmãs, crer que esta justificação do ser humano não é um mérito que eu alcanço por minhas ações, por minhas atitudes. Não é um mérito que você alcança por suas ações, por suas atitudes, mas é obra de Deus através de Jesus, por toda a humanidade, por todo ser humano. Se por um lado todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, por outro lado Jesus manifestou essa obra salvífica da justificação por todo ser humano. Vamos dar continuidade hoje à doutrina de número 9, da justificação do ser humano, a segunda parte. Mas antes, ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, o capítulo de número 3, versículo de número 7. Tito, capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça, tornemo-nos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Palavra do Senhor. Vamos realmente também lembrar do artigo, da justificação do ser humano nos nossos cânones, que nos diz o seguinte: somos reputados justos perante Deus somente pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fé e não por obras
ou merecimentos nossos. Portanto, a doutrina que somos justificados somente pela fé é muito sã e cheia de conforto. Palavras dos nossos cânones. Assim, dando continuidade sobre esse estudo, nós observamos o seguinte, meus queridos irmãos e irmãs. A partir das reflexões, como falamos na semana anterior, nós podemos também trazer à memória que a justificação pela fé é fruto dos movimentos reformadores. Em especial, foi um conceito fundamental para Martinho Lutero e todas as denominações que são oriundas da Reforma Protestante, como a nossa denominação, a Igreja Metodista. Não nos esqueçamos que foi a partir de um prefácio, de Lutero, do livro de Romanos, como lemos na semana passada, que o reverendo John Wesley, ele teve a sua marcante experiência do coração aquecido quando estava sendo lido aquele prefácio: o justo viverá pela fé. Em nossa experiência com o Espírito Santo, não podemos descartar ou menosprezar uma base doutrinária sólida, pois a obra de avivamento não é alienante ou reflete em superficialidade doutrinária, mas acima de tudo é profundidade doutrinária com forte base bíblica. Só a fé, só a graça, só as Escrituras. Somente a fé, a graça e as Escrituras é que nos dão uma vida solidificada na palavra. Muitas pessoas também pensam que a obra do avivamento é uma obra superficial. Talvez hoje tenha sido visto desta forma o avivamento, porque fica somente como um movimento e não há profundidade no conhecimento bíblico da palavra de Deus, que é a base para todo e qualquer avivamento ou movimento do Espírito Santo de Deus. Assim, então, a doutrina da justificação, ela vem descartar qualquer ação humana que tenha como objetivo a salvação. Você não é justificado e salvo porque ora muito ou ora pouco, jejua muito ou jejua pouco, vai muito na igreja ou vai pouco. Tudo isso é fundamental, é importante, mas você é justificado não por nenhum mérito seu, não por aquilo que você faz, mas pela graça maravilhosa de Deus, que entregou Jesus. Você é justificado pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que pagou um alto preço para a justificação de todo o ser humano. Isso deve ficar bem claro entre nós. Sendo assim, nós metodistas entendemos que as nossas obras, elas são realizadas em Cristo Jesus e através de Jesus, como consequência de uma vida transformada, de uma vida justificada e não como busca de mérito. Eu não faço boas obras para buscar algum mérito para mim, mas eu faço boas obras porque Jesus transformou o meu coração, transformou a minha vida, é o meu Senhor, é o meu Salvador, e como isso é verdade, e a consequência disso é que eu faço as boas obras, não para me justificar,
não para alcançar nenhum mérito, mas porque tenho uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então eu não busco nenhum mérito para mim mesmo, mas tudo é fruto da tradição, da bênção, da graça de Deus em um coração de servo, em um coração de serva do Senhor. E assim então nós entendemos a grande verdade que Jesus afirma em Lucas 17:10, quando diz: assim também vós, depois de haver feito tudo que vos tenho ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós somos servos e servas inúteis, que fazemos apenas o que deveríamos fazer. O ser humano que passa por um processo de justificação não é merecedor de nada, muito menos pode julgar-se melhor ou mais santo do que o outro. Quando sou justificado pelo Espírito Santo de Deus, eu não sou melhor do que você, ao contrário, eu sou teu servo, eu estou para te servir, para fazer com que a obra de Deus seja canalizada através da minha vida, para servir aos outros. O teólogo Paul Tillich, ele faz uma ótima abordagem sobre este tema, quando declara, dentro do pensamento protestante, que santos são pecadores justificados. Nisto, eles são iguais a qualquer pessoa. Repito, santos são pecadores justificados. Por isso são iguais a qualquer outra pessoa. A justificação, ela não vem, portanto, de nenhum esforço nosso, mas é a ação de Deus em nós. Portanto, não nos faz melhor do que ninguém. Paul Tillich ainda afirma o seguinte: o protestantismo não reconhece santos, mas reconhece a santificação. Que palavra maravilhosa essa de Paul Tillich, né? O protestantismo não reconhece santos, mas reconhece a santificação. Como afirma a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. A santidade é um processo de Deus purificando a cada ser humano que foi justificado através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Wesley, ele também dizia que Deus nunca autorizou nenhum homem ou qualquer grupo a desprezar os outros e a tirar a liberdade de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Não é pelo fato que eu sou justificado que eu posso desprezar as outras pessoas. Não, ao contrário, um homem de Deus e uma mulher de Deus, justificado e justificada, ele não menospreza, ao contrário, ele valoriza o outro para que, da mesma maneira que ele ou ela foram justificados por Deus, possa levar Jesus para que essa justificação ela alcance o outro também. Um metodista, ele respeita o outro, ele não impõe a sua experiência, pois é responsável por sua relação com Deus e acredita que a experiência religiosa, ela é pessoal. Então eu tenho que te respeitar
porque eu não posso impor a minha experiência sobre a sua vida. A experiência ela é pessoal. Como eu tive a minha experiência com Deus, eu tenho que te respeitar para que você também possa ter a sua experiência com Deus. Isso não existe na vida de um verdadeiro metodista. Isto é reflexo da imposição religiosa e da intolerância que muitas vezes quer impor a sua experiência na vida do outro e fazer isso de maneira agressiva e absurda, né? Tal prática ela quebra o diálogo e, consequentemente, o respeito. A experiência religiosa que traz a justificação nos faz mais humildes e menos soberbos, menos teóricos e mais práticos, mais submissos e menos rebeldes, mais dados ao perdão e menos rancorosos, e sem raiz de amargura e, sobretudo, mais semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, afirmando assim o verdadeiro sentido de ser discípulo e discípula de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais humildade, menos soberba, isso é muito importante na vida de todos nós cristãos. Assim, então, nós temos a certeza de que a obra do Senhor na nossa vida, ela não nos faz prepotentes, não nos faz pessoas arrogantes, mas ao contrário, a obra da justificação, ela traz humildade, ela traz a cada um de nós um coração rendido ao Senhor, sem soberbas, sem hipocrisia, sem mediocridade. Nós, assim, então, saímos do farisaísmo e nos colocamos como pessoas semelhantes a Jesus, juntos da nossa comunidade de fé. Portanto, que Deus, através desta doutrina de número 9 do artigo de religião do metodismo histórico, a justificação do ser humano, possa estar falando ao seu coração da importância da justificação para nos trazer esse espírito de humildade, de servidão, esse espírito do Senhor sobre as nossas vidas.